Olá, meu nome é professor Flávio Almeida, eu sou aluno da Gracie Barra desde 1993. Eu sou diretor executivo da Gracie Barra e um dos membros do Conselho Global do nosso time. Mas hoje eu estou aqui com vocês na capacidade de entrevistador. Vai ser uma aventura, a gente vai explorar o relacionamento entre jiu-jitsu e mulheres. Vamos falar muito de jiu-jitsu feminino, vamos falar sobre o GBF. E eu estou aqui mesmo de curioso, de guia, as grandes feras, as grandes estrelas desse bate-papo, dessa série de conversas sobre o GBF. São as maiores autoridades que nós temos hoje dentro do nosso time, na figura da professora Nica e da professora Vivi. Tem uma liderança muito forte já há muitos anos dentro do movimento, né, de criar dentro da Gracie Barra, criar dentro do jiu-jitsu, um espaço cada vez mais acolhedor para que as mulheres possam entrar no jiu-jitsu, para que elas possam crescer através do jiu-jitsu e para que elas possam encontrar o seu lugar dentro da nossa comunidade, para que elas possam, obviamente, contribuir para o desenvolvimento do jiu-jitsu, para que mais mulheres treinem jiu-jitsu, para que mais pessoas ao redor do mundo treinem jiu-jitsu. E isso faz parte de um esforço da Gracie Barra, mais específico da Gracie Barra Online, do Instituto Gracie Barra, para trazer um novo programa de treinamento para mulheres focado em defesa pessoal. Um tema de grande importância. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo em que muitas mulheres estão sujeitas a algum tipo de violência, né? E a gente acredita que a ferramenta mais poderosa para a gente tentar reverter esse quadro é justamente dar às mulheres o conhecimento e a perspectiva e a mentalidade necessária para que elas possam, então, se defender, para que as mulheres não precisem de outras pessoas para que elas possam se defender. Então, hoje, esse primeiro episódio ele é focado no que é o GBF e por que o GBF é tão importante hoje dentro da Gracie Barra e dentro do jiu-jitsu. Vou então apresentar aqui as nossas grandes professoras, nossas convidadas, começando aqui pela professora Nica. Vou dar uma apresentação formal aqui de algumas das coisas que a definem dentro do nosso time hoje e, obviamente, vocês vão ter a oportunidade de ouvir diretamente dela. Mas a Nica, ela é faixa preta 2 graus, do professor Rodrigo Fajardo. Ela é uma franqueada da Gracie Barra com 2 unidades, uma no Brasil, a Gracie Barra Curitiba, e uma franquia nos Estados Unidos, a Gracie Barra North Charleston, no estado da Carolina do Sul. Ela também é organizadora do Compinet, no Paraná, e ela é diretora do GBF Camp Brasil e uma das instrutoras do programa GBF. Também estamos aqui com a professora Vivi, faixa preta 2 graus, aluna do professor Márcio Feitosa e minha aluna também. Ela é uma das fundadoras e líderes do projeto da Gracie Barra no Arizona, que tem mais de 10 franquias da Gracie Barra na região meio-oeste dos Estados Unidos. Ela é pioneira e coordenadora do programa Barra Fit e diretora do GBF nos Estados Unidos e também uma das instrutoras do programa GBF. Então vamos lá, vamos dar o início oficial a esse bate-papo. Começando com você, professora Nica. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Tá nervosa? É um pouquinho. Acho que a gente esperou tanto por esse momento, né? Eu acho que de início eu já quero agradecer e falar para toda mulher que estiver assistindo a gente se sentir muito representada por nós aqui. Se hoje a gente está aqui, a gente está sobre muitos ombros e cada aluna que passou pelos nossos tatames, né, nos trouxeram a esse momento hoje. Então, sou muito grata a cada mulher que está aí do outro lado assistindo a gente. Com certeza. E nós somos, né, a comunidade da Gracie Barra e do Jiu-Jitsu, espero eu, somos muito gratos a você e a professora Vivi pela liderança que vocês têm, abrindo mesmo assim essa estrada e construindo esse caminho para que tantas mulheres hoje possam ter esse espaço dentro do Jiu-Jitsu. Mas antes de a gente entrar no tema GBF, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, Nica, dentro do Jiu-Jitsu. Como é que você chegou até aqui e em que momento você percebeu, acordou que não era só sobre você, né? Que você estava numa posição de ajudar outras mulheres também a se envolverem com o jiu-jitsu para o benefício delas mesmas?
Eu acabei... o meu processo dentro do jiu-jitsu, ele foi muito natural. Então, eu sempre gostei de arte marcial, eu sempre gostei de luta, eu assisti o Pride. Então, eu fui parar dentro do jiu-jitsu por uma escolha, diferente de muitas mulheres que acabam buscando o jiu-jitsu como uma saída, como uma ferramenta, porque algo ruim lhe aconteceu. E naturalmente eu fui para a competição. Da competição me convidaram a dar aula para mulheres e foi aí que eu me apaixonei de verdade. Então o jiu-jitsu sempre agregou muito na minha vida, mas o que fez eu me apaixonar e encontrar um propósito foi o trabalho com as mulheres. Então cada história, cada mudança, cada avanço na qualidade de vida das nossas alunas foi fazendo com que eu acreditasse que eu nasci para fazer isso. E cá estou. Então foi um processo muito natural, a chegada nesse lugar. E eu escutei uma frase no primeiro LeaderCon que eu tive a oportunidade de participar, e aquilo ficou para mim. E eu sempre tento compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, porque ela falava: liderança não é uma posição, é um comportamento. E isso ficou muito na minha cabeça, porque ninguém bateu na nossa porta, né, professora? Tipo, vai lá, crie um programa, vai lá, faça um camp. As coisas partiram de iniciativa. Então, essas iniciativas nos trouxeram aqui. Essa iniciativa com a ajuda e com o apoio de outras pessoas nos trouxeram aqui. E isso é muito gratificante. Então, até deixar aqui que tem que partir da gente, né? Esse movimento de liderar, ele não está diretamente ligado a um lugar que te colocam, mas sim um lugar que você galga, que você trabalha por. E o nosso trabalho, pelo nosso propósito, acho que foi trazendo essas oportunidades de, por exemplo, estar sentada nessa cadeira agora. Sim, e é por merecimento, né? Uma coisa que você falou que eu acho muito importante, que até acho que inspira, é que vocês, obviamente, vocês ocupam um espaço de liderança numa organização que faz parte de uma indústria e de um esporte que ele é ainda predominantemente masculino, né? E não houve em algum momento assim, Vivi, Nica, quero que vocês assumam a direção de um determinado departamento que vai buscar, então, como que a gente faz para criar um espaço mais inclusivo para as mulheres dentro da Gracie Barra e dentro do Jiu-Jitsu. Foi muito, assim, pela iniciativa própria de vocês, né? O que acho que ajuda as pessoas a entenderem como que as coisas acontecem mesmo dentro da Gracie Barra, né? E o que dá o merecimento para vocês estarem aqui hoje é tudo que vocês já fizeram, né? Dentro desse conceito que liderança é comportamento, é conquista, é luta, é processo e tem menos a ver com os nossos títulos e as nossas conquistas em si. Muito bem, vamos agora para a professora Vivi. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Obrigada. Tá nervosa? Eu Tá tô empolgada? ótima, eu tô em casa, não tô nervosa, não estou surpresa, né? Eu acho que vocês tocaram nesse assunto, né? De tudo que tá acontecendo hoje foi um trabalho de 40 anos da Gracie Barra, então não me surpreende. Eu acho que a Gracie Barra sempre apoiou as nossas iniciativas pro feminino desde o início, mas no ritmo que toda a comunidade do jiu-jitsu estava indo também, respeitando sempre os momentos, né? Aproveitando os bons momentos. E hoje a gente está num ótimo momento, né? A gente veio colocando tijolinho por tijolinho aí. E hoje a gente está aqui para comemorar muitos feitos, né, do time para o nosso feminino. Muito bom. E aí, Vivi, para a gente poder conhecer um pouco melhor a sua história, né? Como é que foi para você a sua chegada no jiu-jitsu, a sua trajetória? E, de novo, a pergunta semelhante que eu fiz agora há pouco para a Nica. Em que momento você despertou e acordou e teve o entendimento de que se fazia necessário esse trabalho intencional para criar esse espaço mais acolhedor para as mulheres dentro da Gracie Barra, dentro do jiu-jitsu no tatame? Para mim, começou através da defesa pessoal, com apoio do meu irmão, né, que já estava envolvido no jiu-jitsu já há muitos anos, entendendo a importância da mulher saber se defender, ou qualquer pessoa saber se defender. Então, eu comecei a praticar defesa pessoal
E fui me apaixonando por isso, sou apaixonada até hoje por defesa pessoal, acho importantíssimo todo mundo saber o básico de defesa pessoal. E a Gracie Barra, muito clara nisso, né? Um jiu-jitsu muito completo. Nosso GB1 apresenta um excelente currículo de defesa pessoal. Então, com esse treinamento, eu fui percebendo a minha transformação mesmo, né? Como o fato de eu saber me defender estava mexendo com a minha autoestima, estava aumentando a minha autoconfiança. E é o que eu desejo para todas as mulheres. Então, o meu trabalho é fazer com que mais mulheres passem por esse processo, que tenha essa transformação que eu tenho, que eu não tive, eu tenho. Ela é diária, né? É uma prática constante, eu me sinto cada vez mais autoconfiante e é o que eu espero para as minhas filhas, é o que eu espero para todas as mulheres, para as próximas gerações. Então, é esse o trabalho que eu faço, através da minha transformação, que o jiu-jitsu faz por mim, é o que eu desejo para as outras pessoas. Maravilha. E é interessante, né, que a jornada de vocês, ela é única e bem diferente, né? A Nica seguindo o caminho mais do jiu-jitsu competitivo, a Vivi seguindo mais o caminho do jiu-jitsu pela defesa pessoal, mas em algum momento vocês se encontram, né? E vocês se encontram, fazem essa dupla aí poderosíssima que acho que existe um marco, né, dentro do desenvolvimento desse movimento, né, das mulheres no jiu-jitsu, nesse momento onde vocês juntam força. Como é que foi esse encontro? Como é que aconteceu? Em que momento vocês perceberam que uma existia, que a outra existia e que vocês tinham muito a ganhar se vocês somassem força? Por favor, professora. Você primeiro. Para mim, é muito claro que a gente se complementa. Eu gosto muito da personalidade da professora Nica, de ser muito para frente. Ela é destemida, ela se joga e depois ela vê como que vai ficar, porque ela também se garante lá na frente se der errado, se der algum problema. A minha personalidade é um pouco mais cautelosa, eu sou mais conservadora nos meus movimentos. Acho que a gente consegue ver isso, né? Você, por ser meu professor, no meu jiu-jitsu, né? Os meus movimentos são mais cautelosos. Então, eu acho que a gente se complementa. Aqui, ela vem para mim, vambora, vai dar certo, vamos. Eu falo, peraí, mas tem que pensar nisso daqui, segura um pouquinho. Então, eu acho que a gente forma uma ótima dupla nesse sentido, porque o propósito é o mesmo, é levar o jiu-jitsu para o máximo de mulheres possíveis, trazer o máximo de mulheres possíveis para o jiu-jitsu. A gente compartilha dos mesmos valores, somos muito alinhadas com os valores da Gracie Barra, a gente acredita completamente nunca passar por cima dos nossos relacionamentos, do brotherhood, sisterhood, né? Irmandade. A gente faz tudo com muita integridade. A gente respeita muito essa história dos 40 anos da Gracie Barra. A gente respeita muito a história da mulher. A gente entende muito bem a história da mulher, né? Somos mulheres. A gente compartilha disso também. E a gente tá indo num bom passo do desenvolvimento aqui com o GBF. Então, eu acho que a dupla é perfeita. O contrário disso seria duas mulheres muito pra frente, talvez não respeitando muito os momentos, os espaços. E o contrário disso também seria duas mulheres muito cautelosas, respeitando demais os momentos e muitos espaços. Eu acho que a gente se equilibra bem nesse sentido. Acho que a gente percebeu isso e a gente se respeita e conserva isso, né? Eu não quero de maneira nenhuma que a professora Nica mude a personalidade dela para ser mais como eu. Ela, em momento nenhum, quer que mude minha personalidade para eu ser mais como ela. Sim. E a gente se complementa aí. E é incrível, né, esse relacionamento de vocês, porque é um modelo de liderança feminina que é muito importante, acredito eu, até uma conversa que eu aprendi muito te escutando, Nica, dessa questão da rivalidade feminina, né? Vocês são duas expoentes, né, do jiu-jitsu feminino. Existem, obviamente, outras professoras e atletas que têm um papel super importante dentro da Gracie Barra,
Mas vocês são expoentes e em nenhum momento vocês tiveram rivalidade uma com a outra. Muito pelo contrário. Até por um sinal de maturidade, evolução espiritual, desenvolvimento pessoal, seja lá como vocês queiram colocar, vocês tiveram essa parceria, né? Como é que foi isso aí, Nica? Esse desenvolvimento dessa relação de vocês duas? E como é que vocês conseguiram evitar, né, essa questão da rivalidade feminina? Eu tô parando um pouco nesse ponto aqui porque eu acredito muito que tudo que acontece na Gracie Barra e no mundo tem a ver com liderança, né? E, assim, fica muitas vezes por trás de tudo que acontece essa dinâmica do exercício da liderança pessoal e coletiva, né? E vocês estão dando um exemplo incrível disso que muitas pessoas podem aprender só ao observar da maneira como vocês funcionam. Mas, enfim, voltando à pergunta, como é que foi que vocês evitaram, ou vocês evitaram essa questão da rivalidade que é tão comum entre as mulheres e como que vocês fizeram para conseguir construir essa relação tão incrível? Eu acho que a palavra, a última cabe muito, construir. E uma das coisas que eu mais aprecio nisso tudo que a gente faz é justamente a construção que a gente teve fora o nosso propósito. Então, assim, lá quando a gente se encontrou, acho que 2020, 2019, foi 2019, né? Foi antes da pandemia ainda, teve uma conexão por conta de um propósito. Essa conexão se manteve por conta de valores. Mas somos duas pessoas completamente distintas, né? Então, assim, é sempre uma segurando, uma loqueando, uma, né? Sempre essa... Só que o nosso propósito sempre ficou acima de qualquer divergência ou qualquer coisa que a gente precisou se comunicar muito para crescer. E isso, eu acho que é o mais lindo da nossa relação, porque a gente foi aprendendo a se gostar e a se amar. Hoje, né? Hoje eu acho que eu chego nesse lugar de a gente ter uma relação muito linda fora disso. E uma das coisas que eu acho mais maneira disso tudo é poder mostrar para outras mulheres que a gente precisa de tempo e que as coisas necessitam de construção e de ceder um pouquinho e construir um pouquinho e se impor um pouquinho e ceder e que vale a pena. Então, assim, em um mundo onde a gente cresce competindo demais... Quando duas mulheres muito fortes mostram que é possível construir uma amizade sólida, buscar propósitos conectadas, eu acho que isso é muito valoroso. E a gente fez, não foi de graça, não foi... Vivi, é isso, vamos... Não foi assim, foi árduo, foi um processo de respeito, de cara, ela é assim mesmo. Cara, ela é louca assim mesmo, né? Então, foi um processo natural de entender assim, vamos fazer isso dar certo? Vamos fazer isso dar certo. Concorda com tudo? Não concorda, mas, cara, o que a gente quer, o que a gente tá vendo é muito precioso. E a gente precisa uma da outra, porque ela me faz melhor. E quando ela me faz melhor, eu sou uma líder melhor. E assim eu percebo que se toda mulher conseguir enxergar isso, naquela outra grande mulher que chega perto, ao invés de sentir medo, ao invés de ter esse sentimento de se chegar aqui eu perco... Quando a gente vira essa chave, a coisa fica maravilhosa demais. E aconteceu isso aqui. São muitos anos trabalhando nessa relação, especialmente por conta desse propósito. Mas olha quantos frutos a gente vem colhendo fora do propósito. Sim. Hoje, a Vivi não é mais só para mim um propósito dentro do jiu-jitsu. E isso veio por conta de abrir mão, de ceder, de entender, de ser respeitada. É muito maneiro. Cara, muito maneiro. Essa palavra estava na minha mente, porque vocês são uma expressão muito viva, assim, e tangível do princípio da irmandade da Gracie Barra. Que o mestre sempre falava pra gente, desde a época lá, década de 90, que a Gracie Barra tinha uma orientação ainda maior do que ela tem hoje com relação ao jiu-jitsu competitivo. Ele tentava mostrar pra gente que juntos somos mais fortes, né? Que vale a pena a gente superar as nossas rivalidades, as nossas diferenças pessoais, porque a gente acaba conquistando muito mais, tendo um impacto muito maior se soubermos trabalhar em equipe, né? E essa é a marca registrada da Gracie Barra. Tá, eu tenho uma outra pergunta aqui que é super importante, que tem a ver com a maneira como eu vejo vocês conduzindo, né, esse trabalho, é que nunca é só sobre vocês duas. Nunca. E isso é muito incrível. Vocês sempre fazem questão de colocar o que está acontecendo hoje, né? Você falou agora há pouco, Vivi, que a gente está num lugar incrível. Não como uma coisa que aconteceu agora, mas uma coisa que vem sendo construída pela história da Gracie Barra, dentro da história do jiu-jitsu, e pagar o devido respeito, dar o devido respeito e reconhecimento a todas as pessoas que contribuíram no passado, que contribuem hoje
E um investimento, assim, quase obsessivo de vocês duas com a construção das condições necessárias para que surja uma geração de mulheres ainda mais empoderadas, ainda mais capazes que vocês. Da onde vem isso? Porque isso é uma coisa muito única, assim, não é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento na liderança. Eu aprendi isso na Gracie Barra, né? Eu acho que a arte marcial, ela já traz isso como um todo, né? A gente sempre fala de linhagem, a gente Uhum. sempre fala quem são os nossos professores. Eu não sei se isso se aplica em todas as áreas da vida, mas eu aprendi isso no jiu-jitsu, né? Então, desde sempre eu tive esse entendimento que eu não cheguei aqui sozinha e que eu não vou, Uhum. não tenho nem a intenção, né? Eu acho que não faz nem sentido, né? Que é o que o mestre sempre mostrou pra gente. Ele nunca quis fazer nada sozinho. Ele sempre entendeu que juntos somos mais fortes, né? Quando você fala, de personalidades diferentes, isso é bem legal quando o mestre fala que é importante que as personalidades sejam diferentes. É importante que cada um contribua de uma maneira diferente, porque aí juntos somos mais fortes, né? Se fossem todos iguais, talvez não estaríamos aqui, né? Então isso eu aprendi aqui, eu acho que faz muito sentido, né? Eu sou muito grata aos meus professores. Eu sou um reflexo dos meus professores e eu sou um reflexo de todas as mulheres que vieram antes de mim, sim, dentro e fora do jiu-jitsu, Uhum. né? Da minha mãe, da minha avó, grandes mulheres que fizeram grandes feitos no mundo também. E dentro da Gracie Barra, a própria Bianca Andrade, que já estava sendo campeã mundial quando eu nem tinha colocado um kimono ainda. Óbvio que ela ajudou para eu chegar aqui, né? Não diretamente, ela não está aqui sentada ao meu lado hoje, mas eu tenho total clareza disso, né? A professora Ana Laura foi a primeira mulher que eu dividi o tatame para dar aula. Aprendi demais com ela. A professora Fabiana Borges e todas as professoras, aonde quer que elas estejam, o que elas estão fazendo, elas estão contribuindo também, né? Pra gente estar aqui, para esse movimento. Então é bem claro, isso para mim é bem importante e é muito muito forte para que a gente, essa união, ela é muito forte, é muito poderosa para que a gente consiga alcançar nossos objetivos aí nesse movimento do GBF. Muito bom. E você, Nica? Onde você acha que, para você, de onde vem isso, nessa conexão com uma coisa que extrapola, né, o trabalho de vocês duas e está sempre buscando as referências, né, fora na ancestralidade, né, de quem veio antes, mas também tentando levar isso, né? Você viaja o mundo inteiro, cara, dando seminário, e você me conta as histórias, as conversas que você tem com outras mulheres, né? Não guarda isso para você, né? Existe muito essa intenção constante de formação de líderes e de empoderamento de todo mundo para que as pessoas estejam numa posição de contribuir, né? Eu acredito, a professora Vivi estava falando os grandes nomes, né? Grandes professoras dentro da organização. E aí já estava me vindo na cabeça aquela faixa branca que acha que não faz diferença. E o quanto cada mulher é muito importante dentro desse nosso movimento. Então, por isso que eu gosto sempre de contar as histórias que eu escuto aonde eu vou, porque a representatividade é muito importante, né? Porque quando eu me comparo com uma pessoa que começou a treinar jiu-jitsu com 10 anos de idade, eu nunca vou me pôr nesse lugar. Eu comecei com quase 30. Mas quando eu começo a disseminar por aí histórias de mulheres dentro do jiu-jitsu, isso faz com que cada pessoa que está escutando fale, cara, isso daí pode ser para mim também. Então eu acho que trazer essa possibilidade faz com que a gente também lembre de agradecer a nossa parceira de treino, agradecer quem está se dispondo a estar ali. E isso é muito valioso para a gente, né? Porque a representatividade, seja ela numa competição ou a minha coragem de pôr a faixa branca pela primeira vez, vai fazer toda a diferença nesse movimento que a gente está construindo juntas. Sim, e isso é uma das principais coisas que eu aprendi
observando, escutando o mestre Carlinhos, é que a nossa experiência como indivíduos, sendo parte dessa comunidade, ela se eleva quando a gente consegue não só olhar para nós mesmos, né? Quando a gente olha para dentro, obviamente que o jiu-jitsu é um processo de transformação individual. A gente olha para cima, para quem a gente admira. A gente olha para trás, sabendo apreciar quem veio antes da gente. A gente olha para frente para ver para quem a gente vai passar isso adiante, né? Isso traz muito mais significado, traz muito mais relevância, né, para tudo que a gente faz. Muito bem, moças. O bate-papo de hoje, desse primeiro episódio, é sobre o GBF, né? E é impossível a gente falar sobre o GBF sem contextualizar, né, dentro do trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Por isso que eu preparei essas perguntas iniciais. Mas agora a gente vai entrar aqui no principal mesmo, né, no núcleo da conversa. Eu vou começar com uma pergunta muito simples, mas eu acho que vai dar bastante substância aí para a gente conversar. Afinal de contas, o que é o GBF? Essa é a pergunta que não quer calar, porque existe uma confusão, as pessoas interpretam o GBF dentro do seu ponto de vista. Então, acho que ninguém melhor do que vocês duas para explicar o que é o GBF. Obviamente que vocês vão se complementar aí, quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Mas ajuda a gente a entender, para quem não tá liderando o movimento, não está dentro do movimento, o que é o GBF? Dentro da Gracie Barra, dentro do Jiu-Jitsu hoje. O GBF, né, é Gracie Barra feminino, o F de feminino. Então, tudo que está relacionado ao feminino dentro da Gracie Barra, ele pode ser chamado de GBF, né? Então, nós temos um currículo GBF, que é uma aula só para mulheres, voltada para mulheres iniciantes, né? O primeiro contato que essa mulher tem com o nosso programa na Gracie Barra é através do GBF. Nós temos o GBF Camp, que é um evento só para mulheres, feito pela Gracie Barra Eventos, né? Nós temos uniformes só para mulheres, roupas só para mulheres, que se encaixam também ali, se você quiser chamar, né, essas roupas de GBF. Mas o que é mais importante para todo mundo entender é que o GBF ele é um movimento, né? E ele é um movimento para trazer mais mulheres para a Gracie Barra, para aprender jiu-jitsu. Então, ele não se limita a um programa, ele não se limita a um evento, ele não se limita a uma vestimenta. Ele é um movimento que está em tudo que nós fazemos. Então, quando numa escola Gracie Barra a gente está preocupado em, nesse vestiário, ter o que uma mulher necessita para treinar, que seja um prendedor de cabelo, que sejam objetos pessoais femininos, estamos, né, trabalhando nesse movimento GBF para que essa mulher se sinta confortável dentro da escola. Quando a gente consegue colocar uma instrutora mulher dentro de uma escola, a gente está fazendo um movimento GBF para que quando uma mulher se matricule, ela tenha representatividade, que ela tenha conforto para falar com uma mulher, que ela se veja nessa mulher. Então, o GBF ele é um movimento para trazer mais mulheres para o jiu-jitsu. E que elas fiquem no jiu-jitsu pelo máximo de tempo possível. Que elas fiquem o máximo de tempo possíveis. É uma constante melhora nesse processo. A gente está constantemente estudando e observando como que a gente pode melhorar essa experiência. Como que a gente pode melhorar a experiência da mulher no jiu-jitsu. Hoje eu posso dizer que a experiência da mulher no jiu-jitsu, na Gracie Barra, é melhor do que quando eu comecei há 20 anos atrás. Que é uma indicação de que a gente está na direção certa. Tá, então o GBF é um movimento. Não é só um camp, não é só um kimono, não é só um currículo. Isso tudo são pilares, né, que sustentam esse movimento. Ou turbinas que impulsionam esse movimento. Mas esse movimento em direção a quê, Nica? Esse movimento está indo para onde?
O que a gente quer realizar? Então, eu vou até trazer para o palpável. Eu gosto de sempre usar o exemplo da nossa escola lá, para ficar muito claro essa questão do GBF dentro da escola. Uhum. Hoje, dentro da Grace Barra Curitiba, existem 4 horários do GBF, Aham. onde acontecem currículos do GB1 e do GB2. Tá. Então, na realidade, Peraí, então o GBF, quando você tem uma aula, não precisa só gerar o currículo do GBF. exatamente. Eu Ok. acho que essa é uma grande confusão, às vezes, na cabeça dos professores. Ah, mas como que eu faço quando eu termino essas 8 semanas? Aí você é o segundo passo, né? Você Sim. dá uma continuidade. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de oferecer manter outros currículos e aprimorar essas mulheres dentro do jiu-jitsu. Então, o GBF não necessariamente é só um currículo. O GBF é uma turma exclusiva para mulheres. E eu gosto sempre de pontuar, uma escola saudável, ela usa o GBF como porta de entrada dessa mulher, porque a gente vai trazer uma experiência para o feminino. Que Mas está uma... mais alinhada com as necessidades de aprendizado do público feminino. GBF Exatamente. Uhum. Exatamente. E aí, na sequência, o nosso bom trabalho, o desempenho bom dentro de uma escola Grace Barra vai fazer com que essa mulher se sinta segura para treinar em qualquer horário. Então, ela seria uma porta de entrada e, às vezes, uma opção mesmo. Não, eu prefiro só treinar com mulheres. Então, você tem aquele horário do GBF, não necessariamente apenas de um currículo dentro da sua escola. Tá, então, dentro da forma como você está apresentando, o GBF, ele ajuda a criar um ambiente mais alinhado com as necessidades de aprendizado de uma mulher típica, né? E ajuda ela, então, a evoluir para que ela possa, em algum momento dentro desse processo, se entrosar ou se integrar com a estrutura, com toda a estrutura de aprendizado de jiu-jitsu dentro da Gracie Barra. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Em algum momento, essa mulher, ela passa a migrar ou participar também das aulas de GB1, das aulas de GB2, GB3, jiu-jitsu competitivo. Naturalmente. É assim que se desenha dentro da realidade da escola. Sim, e nada impede também que o dono dessa escola faça um movimento de ter um treino de competição feminino, entendeu? Então, assim, o GBF, ele não está te limitando, como a professora falou, ele é um movimento dentro da sua escola. Isso, quanto maior com maior a possibilidade dele se desenvolver, maior frutos tu vai colher disso, né? Mais mulheres você vai trazer, automaticamente mais crianças, mais homens. Ótimo. Eu vou trazer um ponto aqui que acho que é muito importante, principalmente para os homens entenderem. E é uma coisa que, por mais que a gente já tenha conversado bastante sobre isso sem uma câmera, eu sempre aprendo mais e mais quando a gente fala sobre isso, que é por que as mulheres precisam, então, do GBF? Por que as mulheres não podem simplesmente entrar, fazer uma aula experimental e entrar no GB1? Por que se faz necessário criar o GBF, o kimono, o camp, os currículos e tudo mais que a Gracie Barra vai seguir desenvolvendo para que a gente tenha mais mulheres no tatame e para que elas permaneçam no jiu-jitsu por mais tempo? Então, a mulher não tem que, né? Eu falei antes que a gente sugere que ela comece pelo programa GBF. A gente tem que criar um hábito aqui de falar programa GBF ou currículo GBF, né? Porque nós temos o movimento GBF, então estou falando do programa de 8 semanas. Ela não tem que. E tem vários exemplos, né? De mulheres que chegam e vão direto para o GB1 e dá tudo certo. Por opção ou por falta de opção, porque aquela escola não tem um programa GBF ainda. Ou por causa do horário, porque provavelmente aquele horário do programa GBF vai ser ali 2 vezes na semana e ela pode se matricular para ver em outros dias. Ela não tem que. O que a gente está tentando trazer é uma opção para essas mulheres que não se imaginam fazendo um esporte de combate, de contato com homens, que não se imaginam ainda dividindo esse espaço com homens. E a gente tem essa opção. Antigamente não tinha essa opção.
Então, com essa opção, a gente percebe uma entrada maior de mulheres que não se imaginavam antes fazendo jiu-jitsu e hoje se imaginam. E ali é uma oportunidade que a gente tem de preparar essa mulher para fazer um esporte de combate com homens. Então, a gente tem uma oportunidade ali de 8 semanas de ensinar ela a proteger esse corpo que é diferente do corpo do homem e aprender a trazer, a ter esse senso de responsabilidade na hora desse treino com o homem, porque a mulher que vem direto para o GB1, ela não tem esse entendimento. Então, pode ser que ela não tenha uma experiência tão boa, porque ela está expondo, de uma certa forma, o corpo dela para um esporte de combate. E esse homem que está no GB1, ele tem responsabilidade, mas ele não tem 100% de responsabilidade. Parte da responsabilidade tem que ser dela. E a gente ensina isso para ela no GBF. Então, é uma ótima opção para a gente preparar essa mulher para que ela futuramente possa vir em qualquer horário, em qualquer programa, GB1, 2 e 3. Quando a pergunta vem, né, por que o GBF? Há 10 anos atrás, eu via 3 tipos de perfil de mulher no tatame. Ou a que estava lá porque tinha uma segurança, normalmente porque tinha um contato com o irmão ou o marido, que já estava com o olhar lá na frente que aquilo era importante para ela. Que ajudou ela a se inserir naquele ambiente. Perfeito. Falou, pessoal, minha irmã aqui, dá uma atenção. É isso aí. Tá. Então ela Eu, já né? entrava. Você. Isso, você. Ela já, então, ou tinha esse perfil, que já tinha alguém para protegê-la desse ambiente, que a gente sabe que há 10 anos atrás era muito mais hostil. Ou tinha a pessoa que já amava a luta, que já era meio desse lugar, que era o meu perfil. Ou tinha a mulher que buscava porque queria competir. Já tinha visto alguma mulher competindo Inspirou ali, foi. e queria. Então a gente tinha esses 3 perfis de mulher. Hoje, com o GBF, a gente tem um leque de perfis. Hoje a gente tem muitas mulheres. A Gracie Barra Curitiba passou 170 mulheres matriculadas. Dessas 170 mulheres, eu tenho certeza que mais de 80% não estaria lá se não tivesse essa porta de entrada. Porque 20% era a minha fatia da que conhecia alguém, da que queria sair na porrada e da que queria ser atleta. Então, olha o que o GBF faz. Ele traz a oportunidade, o espaço e a possibilidade de uma mulher comum falar assim... E comum, quando eu digo comum, é no sentido de achar que não é para si, né? Ela precisar dessa ajuda para se redescobrir, para esse espaço que já não é mais hostil, que já está sendo pensado nela, que já tem todo um amor, um carinho voltado para ela e que também vai deixar ela casca grossa e que também vai trazer jiu-jitsu de qualidade. Então, o GBF faz isso. Então, por que GBF? Porque ele diversifica, ele traz possibilidade para mais mulheres. Sim. E uma coisa que vocês também me ajudaram a entender é que, através desse movimento, através dos currículos, através dos kimonos, as mulheres se sentem representadas, né? Porque muitas vezes o olhar masculino, ele não pega, o olhar do homem, ele não pega a pressão que as mulheres sentem quando elas entram num ambiente que só tem homem. E como que elas se sentem excluídas naturalmente daquele ambiente. Elas se perguntam, será que isso aqui é para mim? Olha, uma vez que você me falou isso, Vivi, quando a gente estava conversando, você falou, cara, imagina se você entrasse num ambiente para você aprender alguma coisa e só tivesse mulher. Como é que você se sentiria? Né? E, na verdade, já acontece isso. É porque eu sou meio malucão, eu vou entrando e eu vou. Mas, por exemplo, se eu vou para uma aula de yoga, que é uma aula que muitas vezes para cada 10 alunos tem 9 mulheres, eu sou o único, eu olho ali e falo, caraca, só tem mulher. Né? E eu me sinto um pouco assim, meio perdido, né? Então, assim, realmente é muito importante, né, essa coisa da comunidade também, para que as mulheres se sintam representadas, né? Eu acho muito importante em cada detalhe. Por exemplo, quando eu comecei, foi um pouco antes de ter um kimono feminino. Eu lembro que o kimono ficava muito largo, muito pesado, e eu me sentia
poderosa vestindo aquilo, porque eu estava fazendo jiu-jitsu, arte marcial, mas eu sentia que aquele kimono não era pra mim. Então, quando você veste um kimono que ele é feito para o seu corpo, você sente que você está num lugar que você deveria estar. Uhum. Né? Então, nos pequenos detalhes, você acolhe a mulher. Né? Quando você tá num vestiário feminino pela primeira vez para fazer esse esporte e um homem não vai poder te acompanhar ali dentro para te explicar como que você amarra essa calça, quais são os melhores shorts para você usar por baixo, os melhores tops. Não é que você não consiga fazer, você consegue fazer, você vai amarrar a calça do seu jeito, você vai botar qualquer short. Mas uma vez que você tem uma outra mulher compartilhando com você, olha, eu gosto de amarrar assim porque é melhor pra gente, eu gosto desse short que se a calça abre, você não fica exposta, é um outro senso de pertencimento, de você fazer parte daquilo ali. Então, são detalhes que, muitas vezes, os homens não vão conseguir ver. Isso é um olhar feminino. Assim como eu acredito que tem muitos detalhes no mundo masculino que nós, mulheres, não conseguimos também enxergar, que é uma coisa particular de vocês. Então, eu acho que nos detalhes a gente consegue acolher mais, apoiar mais e dar esse senso de pertencimento para as mulheres. Muito bom. Nica, vou passar a bola para você. Ainda tentando ajudar todo mundo que está assistindo aqui hoje a entender o que é o GBF. Né? Acho que a gente já explorou bastante a motivação, o porquê, mas talvez seja uma boa a gente tentar esclarecer o que o GBF não é. E na sua visão, né, eu sei que você troca com muitos professores e professoras na organização, existem algumas interpretações equivocadas sobre o que é o GBF. Né? Fala um pouquinho, assim, né, das suas conversas corriqueiras com professores, donos de escola, alunos, alunas, sobre o GBF e para a gente poder entender o que o GBF não é. A primeira palavra, a primeira frase que vem quando pergunta para mim o que o GBF não é. O GBF não é uma tomada de poder, não é uma tomada de espaço. Muito pelo contrário, o GBF ele chega para somar na escola, para trazer mais diversidade na sua escola. Junto da mulher vem mais criança, vem mais homem, vem mais respeito, porque as mulheres têm essa coisa mais organizacional. Então, o GBF ele é soma, ele não é separação, ele não é divisão. E especialmente essa palavra sempre vem muito, não é tomada de poder, não é agora, é nosso espaço, é nossa vez, nosso direito. Não, não. Todo mundo tem direito e a gente só quer melhorar a experiência. Para melhorar a experiência, a gente precisa trazer essa oportunidade da pessoa conhecer. E como, ao longo dos anos, são 40 anos de Gracie Barra, mais de 100 anos de jiu-jitsu, de um esporte que durante todo esse tempo foi predominante masculino. Então, as mulheres, a maioria das mulheres, elas não acreditavam que aquilo era feito para elas. Então, o GBF ele é para trazer clareza de possibilidade, e só isso. Ele não vem para dividir, ele não vem para separar, para construir muros, para ser uma coisa específica. A gente não quer tirar nada de ninguém. A gente quer estar aqui com vocês. Né? E assim, hoje a gente tem essa oportunidade, né? Professores homens, eu a vida toda tive professores homens. O GBF, esse momento do movimento, a Gracie Barra me trouxe a oportunidade de formar hoje muitas mulheres. Mas a grande maioria das mulheres formadas de 10 anos atrás foram formadas por homens. Muito interessante isso que você está falando. Da onde vem esse desconforto? Da onde vem essa sensação, ou essa impressão de que o GBF pode estar tirando espaço, pode estar gerando separação? Eu acho que acaba ficando um discurso muito atrelado ao social de hoje, né? Essa guerra constante, né? Essa tentativa de jogar gêneros um contra o outro.
e acaba respingando isso dentro do tatame, dentro do GBF. Então, quando a gente traz uma clareza do que é o movimento, a gente começa a sair disso, né? Quando começam a querer conectar o movimento com alguma outra coisa que não faz parte, que não tem sentido, não é uma disputa de sexos, né? Não é uma disputa de gênero. É um programa e um movimento que chega para somar dentro da escola. Quando a gente traz clareza disso, quando eu sento com os professores, eles perguntam, mas por quê? Mulher que quer treinar jiu-jitsu vai treinar de qualquer jeito. E aí você explica, ele faz assim, ó, parece que explodiu uma bomba na cabeça dele. É verdade. Eu falei, é verdade. E isso hoje a gente pode ver também, no misto acontece isso, né? Essa possibilidade de explicar. Hoje a importância de ter o currículo. A primeira coisa que uma pessoa que é um médico pergunta, cara, mas eu posso treinar jiu-jitsu? Eu não vou machucar minhas mãos? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está trazendo possibilidade para as pessoas poderem chegar, para ser de verdade jiu-jitsu para todos. Então a gente está conectado nesse propósito, nesse valor da Gracie Barra de jiu-jitsu para todos, né? E a gente precisa, até fica aqui meu pedido, a gente precisa que os professores, que os donos de escola entendam isso e fortaleçam os programas, especialmente agora, né? Eu vou puxar a sardinha, programa do GBF dentro da sua escola, porque isso com certeza vai trazer uma vitória muito importante para a comunidade do jiu-jitsu. Sim. Então, assim, GBF não é separação, GBF não é exclusão, não é segregação, não é um motim de mulheres querendo dominar o jiu-jitsu. De jeito nenhum, de não é jeito nada nenhum. disso. Não precisamos temer o GBF, ninguém vai sair perdendo nada. De forma alguma. Na verdade, sai perdendo como dono de escola, como organização, como jiu-jitsu, se nós não estimularmos mais mulheres no tatame. Professor, Aí já que tá a grande aconteceu, perda. né? Perdão, o movimento está acontecendo. Sim. Então agora, e vai acontecer, as mulheres vão chegar e estão chegando. Sim. Então agora vai ter dois caminhos. Ou entende ficar pronto para isso, ou vai ter que se adaptar. Tá, então vamos falar sobre o seguinte. Colocar a mente de vocês no seguinte lugar. O que nós perderíamos como jiu-jitsu, como Gracie Barra, ou como dono de escola, ou como professor, se o movimento GBF não existisse? Ou perdesse força? Qual seria o dano? Qual seria o prejuízo? Qual seria a perda? Eu acho que o crescimento do jiu-jitsu em si. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, eu sempre gosto de olhar a aula das escolas. Eu adoro ficar olhando as escolas porque a gente vai melhorando a nossa, né? E o Kids, no Brasil e aqui, a crescente de meninas treinando é imensa. Então, quando eu fecho essa porta, eu tô fechando a porta do crescimento, do futuro, porque vai ficar cada dia mais comum ter mais mulheres no tatame. É para isso que o movimento tá aí, é para isso que tem muita gente trabalhando, muitos homens trabalhando. Ó, você que trabalhando pelo movimento. A Gracie Barra tá olhando isso com muito carinho. Então, não ter isso vai diminuir o crescimento, vai impedir o crescimento. De repente, a gente regrida nessa progressão tão linda que o jiu-jitsu está fazendo. Muito legal. O movimento já está acontecendo, né? Já é presente, já faz parte. Vivi, quando a gente faz esse exercício, né? Tira o GBF da equação da Gracie Barra, da equação do jiu-jitsu, ou de um dono de escola, o que sai perdendo? Então, antes de responder essa pergunta, eu só queria também acrescentar que quando especialistas que nós somos, né, começamos a falar de tantos detalhes de dar aula para mulher, de interagir com uma mulher, especificidades de um corpo feminino, eu acho que isso, em algum lugar, pode assustar um professor homem a dar aula do programa GBF. E eu acho que ao invés dessa pessoa, desse homem, ficar assustado, eu acho que ele deveria tentar se cercar de mais mulheres. Então, por exemplo, se eu sou homem, eu sou dono de escola, eu quero abrir um programa GBF na minha escola, mas eu só tenho instrutores homens. E agora? Não tem problema. Um instrutor homem, ele pode dar aula do programa GBF. A ideia do programa GBF é que as mulheres, elas treinem entre elas. Então, se ele já tiver 2 alunas, já está tudo bem, né? Então, essas 2 alunas é que vão se apoiar.
que vão falar no vestiário uma com a outra o que é melhor de vestir, que vão compartilhar dessa experiência. Daqui a pouco entrou uma terceira, essas duas vão ajudar essa terceira, e assim por diante, e ele vai aprendendo com essa experiência. Ele ainda é o homem que não pode entrar no vestiário, mas não é por isso que ele não pode apoiar esse movimento, que ele não pode apoiar esse programa. Porque o jiu-jitsu, ele sabe ensinar, assim como eu e a professora Nica tivemos professores homens, ele vai ser o professor homem dessa mulher. Mas essa mulher, ela vai ter uma experiência melhor se ela puder, nesse início, trocar com outras mulheres essa experiência. E a pergunta era, o que eu acho que a escola perde com Ou o isso? jiu-jitsu ou a Gracie Barra, se o GBF perde força, ou ele deixa de acontecer? Eu acho que, assim como meu irmão viu a importância de eu aprender a me defender, eu acredito que ele agora vai ver a importância da filha dele aprender a se defender. Ele agora vai ver a importância da esposa dele aprender a se defender. E o fato dele ser um faixa preta ou ele ter esse conhecimento, eu acho que ele até tem uma responsabilidade em passar esse conhecimento adiante. E entendendo que a gente sempre vai buscar a melhor forma para passar esse conhecimento adiante. Então, quando eu vou dar uma aula de GB Kids, quando eu vou dar uma aula de criança, eu vou me esforçar para fazer uma linguagem, para ter uma linguagem adequada, para que aquela criança entenda o que eu estou falando. Não existe só uma maneira de dar aula de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que o programa GBF, ele traz isso, uma maneira mais adequada de ensinar jiu-jitsu para a mulher. Mas é jiu-jitsu. E todo mundo quer que todo mundo aprenda, né? Criança, mulher, o master, o adulto, o mais alto, o mais baixo. É para todos. Então, o que a gente está tentando fazer é só trazer uma maneira mais adequada para aquele público específico. Mas a nossa missão é uma só, é ensinar jiu-jitsu para todos. Muito bom. Eu vou aproveitar esse pensamento para encerrar esse primeiro bate-papo. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo que o GBF não é uma revolução dentro da Gracie Barra e dentro do jiu-jitsu. O GBF, ele é uma evolução natural de uma organização que se propõe a levar o jiu-jitsu para todos. O propósito central que nos orienta dentro da Gracie Barra é a ideia que vem do nosso mestre Carlos Gracie Jr., de que se todo mundo treinasse jiu-jitsu, o mundo seria um lugar melhor. Então a Gracie Barra tem uma clareza muito grande do impacto que ela tem no mundo e do impacto que ela quer ter no mundo. E a gente enxerga, né, um mundo onde todo mundo treina jiu-jitsu. E nós não podemos excluir as mulheres desse mundo. Então, quando lá no início dos anos 2000, a metodologia da Gracie Barra foi formalizada, ficou muito claro que se fazia necessário criar uma estrutura de programas. Quem faz o PCI entende isso muito bem. E o que é uma estrutura de programas? É você criar caminhos de aprendizado que encontram as pessoas onde elas estão. O GB1 foi criado para encontrar as pessoas, os iniciantes, onde eles estão. O GBK, com os seus vários níveis, né, dos pequenos campeões aos juniores, encontram aquelas crianças onde elas estão. Então, o GBF ele é uma ramificação natural dentro de uma estrutura e uma filosofia de ensino orientada para ajudar a Gracie Barra a atingir a sua missão de levar o jiu-jitsu para todos, né? Então, ser Gracie Barra é abraçar o GBF, é entender o GBF, é aproveitar as oportunidades que o GBF cria e, talvez mais importante, é assumir a responsabilidade que todos nós temos de contribuir com esse movimento para que, através dele, a gente consiga atingir a missão da Gracie Barra e construir juntos um futuro cada vez melhor através do jiu-jitsu. Certo? Certíssimo. Perfeito. Perfeito. Pensamentos finais. Professora Nica. É um ato de amor a gente trazer a possibilidade de qualquer pessoa treinar jiu-jitsu. Acho que todo mundo pode tentar amadurecer melhor essa ideia, ver e rever esse podcast para trazer clareza sobre
o que é o movimento e o que a Gracie Barra está tentando fazer aqui, que é muito importante, muito lindo para todo mundo. Obrigado. Vivi? Eu acho que não guardar para você o que o jiu-jitsu te melhorou, né? O que você se beneficiou desse jiu-jitsu, eu acho que é para compartilhar, é para passar para o máximo de pessoas possíveis. Então, já que estamos falando de GBF, né, você passar isso para as mulheres da sua vida, né? Hoje, com mais evidência de feminicídio, mais reportagens e mais vídeos e fotos de abusos e violências contra a mulher estão sendo mostrados aí na mídia, né? Mais do que nunca. Isso sempre existiu, mas hoje está sendo muito Exposto, falado. né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade, né, de fazer a nossa parte como praticantes de jiu-jitsu, como professores de jiu-jitsu. A gente não pode guardar esse conhecimento só pra gente e essa experiência só pra gente. Eu acho que a gente tem que passar isso para o máximo de pessoas possível e, principalmente, para contribuir e apoiar esse trabalho do GBF para o máximo de mulheres possíveis. Excelente. Professoras, muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse é só o primeiro bate-papo, temos mais 3 pela frente. No próximo episódio, a gente vai entender a genialidade por trás do programa de defesa pessoal para mulheres da Gracie Barra, que tem, obviamente, a contribuição dessas duas grandes feras que estão aqui comigo hoje, e muitos professores lendários do nosso time contribuíram para esse programa. Mas a gente vai falar mais sobre isso, a estrutura do programa, qual o público-alvo do programa, como que você faz para trazer esse programa para a sua escola no próximo episódio. Então, fiquem ligados na mídia da Gracie Barra Online, no YouTube da Gracie Barra, na plataforma da GB Online, para que vocês possam, então, seguir aí, aprendendo e sendo inspirado por essas duas professoras aqui, entendendo melhor como que o GBF existe para fortalecer a sua escola, para fortalecer a Gracie Barra e para fortalecer o jiu-jitsu brasileiro.